Muita gente confunde fugir com evadir. Em uma evasão preventiva, no caso da ocorrência de um super El Ninho, o segredo não é velocidade, mas antecipação. Eu vou te entregar um plano inteligente para você conseguir sair de casa com segurança, seja para escapar da água ou do fogo. E lembre-se, Noé não começou a construir a arca bem no meio da tempestade. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. No vídeo anterior desta série, eu expliquei de forma simples e objetiva como funciona o fenômeno do El Ninho e quais são as suas prováveis consequências. Apresentei também chaves para te ajudar a interpretar esse tipo de notícia, interpretar esse tipo de cenário para que você não caia na armadilha do alarmismo e não entre em pânico. No melhor estilo, espere pelo melhor, mas se prepare para o pior. Eu apresentei também um plano de preparação para você resistir a esse tipo de crise em casa. Existe uma possibilidade de que nada ocorra, mas da mesma forma, existe uma grande possibilidade que o El Ninho esse ano seja moderado, forte ou super. E neste caso, pode ser interessante você sair da zona de risco antecipadamente. Existem dois cenários principais. O cenário A pode chover muito mais do que o normal em determinadas regiões, principalmente as regiões Sudeste e Sul. E as consequências serão enchentes. E no cenário B, pode chover muito pouco ou mesmo não chover em determinadas regiões, principalmente no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Daí as consequências serão secas severas, inclusive pode gerar incêndios generalizados. O plano que eu vou apresentar aqui é para os dois cenários, e ele será baseado em três pilares principais. A inteligência, os dados que você deve coletar para tomar a decisão de evadir antecipadamente ou não. O segundo pilar é a elaboração de um plano de evasão real, factível. E o terceiro é a execução, como fazer isso da melhor forma, com calma e tranquilidade. Cenário A, chuvas intensas, enchentes e alagamentos. E no serviço de inteligência, você deve monitorar os dados secundários vindos de órgãos oficiais, institutos de meteorologia, órgãos ambientais, bombeiros, polícia, defesa civil. Só lembrando que esses órgãos oficiais só vão conseguir dar informações mais apuradas a 15 ou no máximo 20 dias de antecedência dos eventos. Por isso, você deve ter o seu próprio sistema de levantamento de dados primários. Verifique o nível das águas do seu entorno, dos mananciais, córregos, rios, lagos, poços. Verifique também o índice de pluviosidade. Você acha que está chovendo mais para aquela época do ano em sua localidade? O que pode acontecer no caso do El Ninho é que as chuvas podem ser antecipadas, podem cair em uma época preliminar e de forma muito mais intensa. Outra informação que você deve ficar atento é se você está em uma área de risco. Você mora na margem de um manancial que pode subir o nível e essas águas engolirem o seu bairro ou a sua casa. Você está em uma área mais baixa
onde a água que cair na área mais alta vai escoar e acumular nela. Você mora em um morro, a preocupação aqui é de água de morro abaixo. Você vive em uma área densamente urbanizada e povoada, onde o sistema de escoamento de águas pluviais não funciona direito ou está comprometido. Observe no seu bairro ou na região onde você mora se em uma chuva um pouco mais forte as ruas já ficam alagadas. Quer dizer, se cair uma chuva intensa, num curto espaço de tempo, essa situação pode ficar bastante crítica. Você tem que observar também se você está em uma área isolada, onde estradas, acessos, redes de água, comunicação e energia podem ser prejudicadas e você ficar isolado e sem recurso. E aí você pode pensar, não, minha casa está preparada, eu estou preparado para resistir por meses. Mas, e se alguém acidentar? E se alguém ficar doente, precisar de um tratamento médico, uma ambulância? E se, caso esta região isolada comece a ter altos índices de violência, roubos, assaltos, saques, a polícia vai conseguir chegar lá? Outra informação que você deve reunir é a vulnerabilidade dos membros de sua família. Na sua casa, tem bebês, crianças, grávidas, idosos, enfermos, pessoas com dificuldade de mobilidade. Todas essas informações precisam ser reunidas para que você tome a decisão de evadir ou ficar. Evidentemente, eu não posso tomar essa decisão para você, e o meu trabalho aqui é apenas alertá-lo, de falar sobre os aspectos que você deve considerar para que você tome a decisão mais acertada. Se você levantou os dados de inteligência e decidiu que acha melhor fazer a evasão preventiva, você então precisa de um plano. Este plano precisa ser baseado, primeiramente, para onde você vai. O local para onde você vai evadir determina todas as outras características a seguir do plano. Você tem um local secundário, uma propriedade secundária preparada fora da zona de risco para onde você pode ir? Você vai para a casa de um parente ou amigo, às vezes até mesmo em outra cidade? Você pode, inclusive, se hospedar em hotéis ou pousadas fora da região de risco. E, em última instância, você pode, inclusive, ter que ir para algum abrigo público preparado e improvisado para este tipo de situação. Depois que você decidiu o local para onde você vai, você precisa decidir o que levar. Você tem uma bug out bag, uma mochila de emergência, uma mochila de evasão, uma mochila de sobrevivência? Você sabe o que colocar nesta mochila caso precise sair da área de risco? Eu publiquei um vídeo aqui no canal apenas sobre esse tema, como montar uma bug out bag. Eu apresentei a minha mochila com os equipamentos que sempre ficam prontos à disposição dentro dela. Você não precisa exatamente ter a mesma mochila e os mesmos equipamentos que eu. Neste vídeo, eu apresento um checklist, um mapa mental com os 10 aspectos da sobrevivência, e você pode, a partir dele, adaptar para a sua realidade. Essas mochilas, esses kits,
precisam ser adaptados para o perfil das pessoas e para a situação específica. Você decidiu o que vai levar. Agora você precisa decidir como levar. Você vai ter que sair a pé, de ônibus, de carona. Você vai no seu próprio carro. Este carro está com a manutenção em dia, pneus e estepe adequados. Muito importante você manter o tanque de combustível cheio e, dependendo do lugar para onde você vai mesmo, inclusive, precisar de combustível extra. Outro fator muito importante são as rotas. Por onde você vai passar? Existe uma ponte que pode ser alagada ou derrubada pela força do rio, por exemplo. E ainda, no requisito o que levar, dois aspectos são muito importantes. Você precisa ter dinheiro vivo, em espécie, caso a rede de energia e ou comunicação falhe. Cartões e Pix não vão funcionar. Além disso, é interessante você ter algum dispositivo de comunicação, como por exemplo, um pequeno rádio AM/FM a pilha, para caso a comunicação seja cortada, você consiga pelo menos receber notícias da situação em geral. Existe um plano bem simples que pode ser adaptado e executado por qualquer pessoa. Eu já vi muito isso acontecer em casos nos Estados Unidos. As pessoas saem da cidade ou da zona de risco, se hospedam em algum hotel ou alguma pousada, fazem seguro das suas coisas e aguardam as chuvas e as águas baixarem. E você deve se preocupar principalmente, independente para onde você vai, com a estanqueidade. Os equipamentos que você vai levar precisam estar preparados para tomar chuva. A sua mochila é impermeável, você tem sacos estanques para guardar os equipamentos, alimentos mais vulneráveis à água. Você pode usar inclusive sacos para lixo ou mesmo sacolinhas de supermercado. E depois que você definiu tudo isso, uma parte muito importante do plano é você conscientizar as outras pessoas envolvidas, seus amigos, familiares, parentes que vão com você. Não dá para você chegar na última hora, em desabalar da carreira, falar assim, vamos embora, vamos pegar tudo que nós temos que fugir, que a chuva está chegando. Essas pessoas precisam ser alertadas, educadas e conscientizadas antecipadamente. E com relação à execução, um bom plano, ele não pode ser fixo, ele precisa ser flexível. E é claro, a execução depende das duas etapas anteriores. A qualidade das informações que eu vou coletar, a qualidade do plano que eu vou elaborar, para só daí eu conseguir fazer a execução correta. Então não tem apenas o plano A, tem o plano B, e o plano C e o plano D, se possível. E na hora da execução, o mais importante é você manter a calma, manter a tranquilidade, não entrar em pânico e inclusive passar essa segurança para as demais pessoas que irão evadir com você. O cenário B, falta de chuvas, secas severas e até mesmo incêndios generalizados. Neste caso, a situação muda. No caso de locais onde pode ter chuvas intensas, elas podem vir fora de hora e serem antecipadas, acontecerem antes do normal para a sua região.
Já nas regiões onde vai chover menos, vai acontecer o contrário. As chuvas serão retardadas. Aqui na minha região, por exemplo, costuma começar a chover no final de setembro, início de outubro. Eu estou no Cerrado Goiano, no centro-oeste. Mas acontece que essas chuvas podem vir tardiamente, lá para final de outubro, talvez novembro, final de novembro. E com isso, a seca vai ficar bem severa. E as consequências são outras. O nível das águas vai baixar. Pode comprometer o abastecimento de água, seja o público, se você mora numa cidade, ou mesmo se você mora na zona rural, tem a sua própria fonte. Esta fonte pode secar. Um córrego, um rio, um poço. E a principal consequência podem ser os incêndios generalizados. O serviço de inteligência, no caso, o cenário B, em muitos aspectos, ele é bem parecido com o cenário A. Você precisa coletar informações dos órgãos oficiais. Instituto de Meteorologia. Opa, era para ter chovido o mês passado e ainda não choveu. Aí você vai verificar se essas chuvas estiverem programadas só para daqui a um mês, então pode ser que a situação fique crítica. Você precisa verificar com os demais órgãos, como por exemplo, órgãos ambientais, a polícia, bombeiros, concessionárias de água e energia. A energia do Brasil, na maioria, é gerada pela água por usinas hidrelétricas. Se os reservatórios baixarem, pode ter interrupções, falhas e, inclusive, apagões. Verifique se esses órgãos estão fazendo planos de emergência e contingência para essa situação. Seria um ótimo indicador. Mas da mesma forma, você não deve confiar apenas em informações de órgãos oficiais. Você deve ter o seu próprio sistema de coleta de dados primários. Então você precisa observar o nível das águas. Você precisa observar se o seu poço baixou, o córrego de onde você coleta água baixou muito o nível. Se o manancial que abastece a sua cidade, como um rio, por exemplo, está muito baixo. Nossa, mas eu não sei qual é o manancial que abastece a minha cidade. Chegou uma boa hora de você descobrir. Essa informação é pública e você consegue monitorá-lo. Agora, no caso de incêndios, é muito importante você monitorar a direção dos ventos. Você pode conseguir essa informação dos institutos de meteorologia ou mesmo medir o vento na sua região. Você precisa também ficar atento com sinais de fumaça e focos de incêndio. Da mesma forma, você precisa verificar se você está em uma área de risco. Eu, por exemplo, moro no meio do mato. Eu sou cercado por florestas e cerrado. E essa situação pode ficar bastante crítica. Você mora em uma área de morro, porque aqui a preocupação é o contrário. Na inundação, você vai se preocupar com água de morro abaixo. No caso de incêndios, você deve se preocupar com fogo de morro acima. Você vive em uma área densamente povoada, urbanizada, onde o sistema de combate a incêndio seja falho. Você já testemunhou algum incêndio em seu bairro onde os bombeiros não conseguiam agir? Porque nós temos aqui uma situação bastante delicada. Vai estar faltando água. E se tiver incêndios generalizados, pouca coisa os bombeiros poderão fazer. E da mesma forma, você vive em uma área isolada, onde estradas, redes de água, energia e comunicação serão cortadas. Todas essas informações têm que constar em seu planejamento. E da mesma forma, qual é a vulnerabilidade das pessoas que vão estar com você
E segue a lista: crianças, bebês, grávidas, idosos, enfermos, pessoas com dificuldade de mobilidade. Uma vez que você reuniu essas informações, tomou a decisão de sair, você precisa então elaborar um plano. E antes de falar das características desse plano, eu quero contar uma história que aconteceu comigo aqui onde eu moro o ano passado. Um belo dia, ali para agosto, basicamente no auge da seca, eu acordei e a minha região estava tomada de fumaça. Eu não enxergava 5 metros adiante. E na hora, eu peguei o meu carro para verificar de onde vinha este foco de incêndio. Para onde eu saí primeiro? Para qual direção eu fui? Aqui na minha região, naquela época, os ventos vinham de sul para norte. Provavelmente essa fumaça estava vindo com este vento e provavelmente esse foco de incêndio era para o sul. Então foi para lá que eu rumei. Andando mais ou menos um pouco mais de 10 quilômetros, eu identifiquei aquele grande foco de incêndio. Era uma pastagem, um risco de fogo gigantesco em uma grande fazenda. Só que eu também avaliei que este fogo estava indo na direção de uma mata fechada como esta daqui. E matas fechadas verdes, com apenas o fogo que vem de uma pastagem, como ele não é tão quente, ele é rápido, ele se alastra rapidamente, mas ele não é tão quente, geralmente elas conseguem barrar o fogo. Vai queimar a serrapilheira, as folhas secas embaixo, mas esse fogo não vai ser quente o suficiente para queimar uma floresta verde. Acontece que você também precisa verificar, porque muitas vezes os incêndios são criminosos. E aí se o cara vir com gasolina, napalm e meter fogo nessa floresta, ela vai sim pegar fogo. Mas nessa situação não era o caso. Além disso, se o fogo passasse pela floresta, existia um rio que cortava a região, um rio largo. Então você pode imaginar que o fogo terá dificuldades de pular o rio. Existia este acidente geográfico barrando ele. Além disso, eu pude observar que os bombeiros estavam mobilizados com a polícia, com a Secretaria de Meio Ambiente, as autoridades, os fazendeiros já estavam tomando providência e combatendo o fogo. O lado sul é para onde fica a cidade que é sede do município onde eu moro. Então eu cheguei com meu carro até lá e pude verificar que as pessoas na cidade já estavam atentas. As autoridades já estavam divulgando informações e tinham planos de contingência para isso. Então percebi que a situação estava mais tranquila. Eu retornei, mas mesmo assim, como eu moro em um entroncamento de rodovias, que uma pega sentido sul-norte, a outra sentido leste-oeste, eu fui para o leste, andei mais uns 5, 10 quilômetros, não verifiquei nenhum foco de incêndio. Fui para o oeste, verifiquei que também não havia nenhum foco de incêndio. Inclusive eu fui para o sul, para onde os ventos estavam indo, que era a área menos perigosa. E também verifiquei que o único foco de incêndio era aquele. E mesmo assim, lá pelas 4:30 da tarde, mesmo que eu tinha visto as pessoas agindo sobre o fogo, eu peguei meu carro e fui lá verificar antes que a noite caísse para ver se esse fogo já estava controlado. E sim, ele estava controlado. Com relação ao plano de evasão para o caso de incêndios, os princípios são os mesmos do plano de evasão que eu acabei de apresentar para no caso de enchentes. Mas algumas características você precisa se atentar. Você precisa levar muita água. No outro caso, pode ter água para todo lado. Então, se você tiver pequenos recipientes para coletá-la e pequenos dispositivos para tratá-la,
você não vai passar sede. Mas no cenário B nós estamos falando de uma seca severa. Pode não ter água no caminho ou mesmo o incêndio pode cortar o seu acesso à água. Então é interessante você levar bastante água. Outro fator muito importante são máscaras para você se proteger da fumaça. Muitas vezes as pessoas não morrem pelo fogo em incêndios, mas sim asfixiadas ou intoxicadas pela própria fumaça. Agora, fumaça de vegetação é uma coisa, fumaça em áreas urbanas ela é bem mais perigosa, porque ali você vai queimar vários materiais artificiais, lixo, e essa fumaça pode ser bastante tóxica. E as máscaras que você deve usar para cada situação são diferentes. E com relação à execução, também você segue os mesmos princípios da execução do plano para a inundação. O clima, eventos como o Super El Niño são imprevisíveis, mas a nossa reação a eles não precisa ser. Você precisa trabalhar com planejamento e estratégia para manter a sua família segura. Compartilhe este vídeo se você chegou até aqui agora e essa informação foi útil para você. Lembre-se, quanto mais pessoas preparadas no seu entorno, mais seguro fica o cenário para você e a sua família. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que você mora em uma área de risco? Como está na sua região? O clima já está mudando? Você tem um plano de evasão? Já começou a cuidar de todos os aspectos? Você já conversou, já tentou conscientizar os seus familiares? Qual a forma que você fez isso? Você tem alguma complementação para apresentar aqui nos comentários? A sua participação é muito importante para mim, porque assim eu posso aprender também e complementar o meu plano de evasão. E também pode ser muito importante para as pessoas que acompanham os comentários. O próximo vídeo dessa série será sobre higiene pessoal, higiene residencial, saneamento, primeiros socorros e toda a área médica e de saúde envolvida neste tipo de evento. Eu quero agradecer aos membros do canal e aos leitores dos meus livros e artigos. São vocês que garantem a continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil. Deixar tudo para a última hora, sair em desabalada carreira e arriscar a sua vida e a vida dos seus familiares.